Faz tanto tempo que eu não gravo vídeo que eu acho que eu sei mais nem como é que grava. Sejam todos bem-vindos de volta a esse canal, o canal Theos Talk, aqui onde nós falamos sobre Deus a partir de todas as coisas. E no vídeo de hoje nós iremos falar sobre Deus num filme chamado A Torre Negra. Será que a gente consegue falar sobre Deus num filme de ficção científica? Fica comigo até o final e vamos descobrir juntos logo após a vinheta. Então bora, vamos falar de Deus. Então, bora, vamos falar de Deus, mas antes, claro, deixa eu pedir para você se inscrever, curtir esse vídeo, compartilhar, né? Mandar aí para quantas pessoas você quiser, deixar aqui os seus comentários aqui embaixo, tanto a respeito do vídeo, como também ideias para a gente estar fazendo novos vídeos, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos falar de Deus nesse filme chamado A Torre Negra. E esse filme eu particularmente achei interessante porque, primeiro, eu gosto muito de filme de ficção científica e esse filme é um desses filmes de ficção científica, né? Então ele tem ali alguns mundos paralelos, mas esses mundos eles estão conectados. Então o que acontece em um dos mundos acaba abalando ou atingindo os demais mundos. E aí o que acontece é que existe um lugar onde tem uma torre negra, e essa torre negra ela é aquilo que protege todos os outros mundos, todos os outros, eu não vou chamar de universo porque o filme não chama assim, mas todos os outros mundos. E aí tem um vilão e ele tenta destruir essa torre negra, porque essa torre negra ela protege todos os mundos de tudo que está fora desses mundos. E entre as coisas que estão fora desse mundo, ou desses mundos, estão várias criaturas, entre elas demônios e criaturas de todo tipo de jeito lá, né? Então, essas criaturas, elas não adentram para esses mundos, porque essa torre negra, ela protege, ela cria uma espécie de uma camada, um campo protetor, sei lá, um campo de força, algo mais ou menos assim. Não é exatamente isso, tá? Eu estou apenas falando aqui de uma maneira que a gente entenda a questão da proteção lá que essa torre faz. E aí como eu já falei, esse homem lá que é o antagonista, né, o bandido, né, ele fica tentando destruir. E para isso ele precisa de pessoas que tenham certos poderes. Então essas pessoas elas têm esses poderes inatos, né? Elas nascem com esses poderes, e aí ele leva essas pessoas, que no caso são sempre crianças, né? Ele pega crianças que nascem com esse poder aí, por volta ali de 11, 12 anos mais ou menos, essas crianças, e aí ele leva para lá, para esse outro lugar, outro planeta, aliás, outro mundo, né? Outra realidade, e tenta usar o poder delas para destruir essa torre. Então, todas as vezes que isso acontece, que ele tenta destruir essa torre, os demais mundos são abalados. Essa tentativa de destruição da torre, ela é sentida nos outros mundos. E, obviamente, se tem um antagonista, tem um protagonista. E aí o protagonista é realmente um rapaz, um jovem, que ele fica sonhando com essas coisas, ele tem sonhos, ele tem visões, né, dessa torre, desses mundos, e tanto do antagonista quanto daquele que não é o protagonista em si, mas ele acaba ali batendo de frente com o antagonista. E esse que bate de frente com o antagonista, ele é chamado de pistoleiro. Ele tem determinados poderes, não sei se por causa do treinamento, porque o poder dele não é bem magia, né? O antagonista, sim, ele tem alguns poderes mágicos, né? Mas o pistoleiro não. Ele tem apenas alguns sentimentos dele, né? Algumas percepções dele são mais aguçadas, que faz com que ele tenha mira, ou que os tiros que ele dá sejam mais precisos. E aí o que acontece é que esse rapaz, esse jovem, ele é diferente de todos os outros
que o antagonista já tinha encontrado. Ele tem esse poder mais aguçado. Então eles acabam indo atrás desse rapaz. Só que o rapaz vai atrás do pistoleiro primeiro, porque ele já tinha tido essas visões com o pistoleiro. O problema é que já havia acontecido uma guerra e o antagonista acaba acabando com praticamente todos os pistoleiros, porque não era apenas esse pistoleiro, havia como se fosse uma espécie de, não é nem uma comunidade, mas como se fosse uma raça, né, de pistoleiros. Então, ao sobrar apenas esse, ele coloca no seu coração o desejo de vingança contra o antagonista, porque ele acaba nessa guerra matando o pai do pistoleiro, que na época também era pistoleiro juntamente com ele. E aí ele coloca no seu coração esse desejo de vingança. Quando o menino encontra ele, o menino consegue adentrar para esse outro mundo, esse outro universo, né, esse outro lugar aí, o pistoleiro ele meio que esqueceu de quem ele era de verdade. E aí eles têm um mantra que eles ficam repetindo, né, os pistoleiros. E dentro desse mantra do pistoleiro, ele fala uma coisa que é o seguinte: você esqueceu o rosto do seu pai. E isso é interessante, né? Porque é exatamente aqui que eu quero falar sobre Deus, né? Dentro desse mantra, dessa frase que eles falam nesse mantra. Eu estou chamando de mantra, mas eu poderia chamar também de uma oração, né? Eles ficam repetindo, uma reza, algo que eles repetem sempre que eles vão guerrear, que ele vai fazer alguma coisa. E aí tem essa frase, né? Você não pode esquecer o rosto do seu pai. E é interessante porque quando o pistoleiro vem para o mundo do rapaz, do garoto, em determinado momento eles acabam vindo para o mundo do garoto. Eles estão dentro de um metrô e aí tem duas adolescentes e o pistoleiro acaba dizendo para ela: vocês esqueceram o rosto dos pais de vocês. E é interessante pelo significado que essa frase tem. Essa frase, ela significa, quando ele diz, você esqueceu o rosto dos seus pais, ou no caso da oração, do mantra, da reza lá, ele diz, não esqueça o rosto do seu pai, tem a ver com, se você esquecer o rosto de seu pai, você esquece de quem você é. Em outras palavras, você esquece do seu propósito. E é exatamente isso. Trazendo para a gente que somos cristãos, se nós esquecermos o rosto do nosso Pai, esquecemos de quem nós somos e esquecemos do nosso propósito. Não é à toa que Jesus diz que quem vê a mim, né, quem vê a Ele, vê o Pai que o enviou. Porque ao ver Jesus, nós estamos contemplando o Pai e, por assim dizer, não apenas lembrando de quem nós deveríamos ser na pessoa de Jesus, mas também lembrando do nosso propósito como ser humano, que é exatamente fazer a vontade do nosso Pai. Que no caso, Jesus ele vai dizer isso, né? Que ele veio para fazer a vontade do Pai. Então, quem vê a Jesus, vê ao Pai. Vê quem é ou quem deveria ser na pessoa de Jesus e vê o propósito de que nós tínhamos antes da queda, que agora nós podemos ver em Jesus e replicar esse propósito. Ou seja, de fato, olhando para o Pai, não esquecendo o rosto do nosso Pai, a gente sabe quem a gente é, porque a gente foi feito à imagem e semelhança dele, e também a gente sabe qual é o nosso propósito. Então essa frase ela é fenomenal, né? Não esqueça o rosto do seu pai, que era exatamente o que no filme o pistoleiro havia feito. Porque ele havia por causa da vingança, do ódio que ele estava no coração pelo antagonista, ele esqueceu quem ele era, ele esqueceu o seu propósito, ele esqueceu de que ele, como pistoleiro, que era o que ele era, ele tinha um propósito, e o propósito era proteger a torre. Então ele havia esquecido isso, ou seja, ele havia esquecido o rosto do seu pai, que no caso tinha sido a pessoa que tinha ensinado ele a ser o que ele era. Então, da mesma maneira, nós como cristãos, quando esquecemos o rosto do nosso Pai, nós esquecemos quem a gente é e a gente esquece o nosso propósito, porque foi a partir dele que nós
aprendemos tudo que nós sabemos hoje. Então, nós, como cristãos, não podemos esquecer o rosto do nosso Pai, porque nós precisamos saber quem somos e precisamos saber qual é o nosso propósito. E para que a gente não esqueça o rosto do nosso Pai, basta a gente olhar para Jesus. Então esse era o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Então curta, comente, se inscreva, compartilhe para mais pessoas que não podem esquecer o rosto dos seus pais. E se você ficou até o final, comenta aqui, né? Eu não quero esquecer o rosto do meu pai, tá bom? Então fique com Deus, Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau!